o que está se passando na cabeça do Ciro Gomes. Perdi o respeito pelo Lula. O Lula é um politiqueiro. Ele que aprenda a entender que democracia é você conviver, sabe, na diversidade com as pessoas. Eu pergunto de novo, existiria o bolsonarismo boçal e corrupto se não fosse o lulopetismo boçal e corrupto? O encontro entre Lula e Ciro Gomes, que estão rompidos desde 2018, aponta para uma possível aproximação entre os partidos com foco nas eleições de 2022? O jornal O Globo revelou um encontro realizado entre o ex-presidente Lula e o ex-ministro Ciro Gomes em setembro desse ano. O diálogo causa surpresa, até porque os dois estão rompidos politicamente desde as últimas eleições presidenciais. A reunião foi realizada no Instituto Lula e mediada pelo governador do Ceará, Camilo Santana, que é filiado do PT, mas que é aliado dos irmãos Cid e Ciro Gomes no Ceará. Segundo o jornal, a conversa teria acontecido depois de várias tentativas durante um mês. Para além de apaziguar as mágoas, o tema principal do encontro foi o governo do presidente Jair Bolsonaro e a situação do país diante da pandemia do coronavírus. Diagnósticos sobre o resultado eleitoral de 2018 também foram discutidos. Mas afinal, o que significa, o que pode indicar essa aproximação entre Lula e Ciro Gomes? Mas é difícil imaginar que numa conversa que temos na mesa Lula e Ciro não esteja no cardápio as eleições de 2022. Os dois estavam rompidos desde 2018, quando não houve um acordo para uma oposição que fizesse frente ao então candidato Jair Bolsonaro. Agora, com a vitória da direita e de Bolsonaro, é nítido, e todos os analistas avisam isso, é preciso que a oposição se reorganize. A questão é a seguinte, o PT é muito hegemônico, e é muito difícil imaginar que o PT vai abrir mão, por exemplo, de uma cabeça de chapa para uma eleição presidencial. Isso aconteceu em 2018 com o Haddad, quando não conseguiu fazer uma aliança. Agora, o presidente Lula não tem os direitos políticos cassados, ou seja, não pode ser candidato até o momento. Em entrevista ao programa Roda Viva na segunda-feira, o ex-marqueteiro do PT, João Santana, falou que uma chapa ideal que pudesse fazer frente a Bolsonaro com chances de vitória seria Ciro na cabeça e Lula como vice. Ele disse que Lula seria o vice ideal. O ex-presidente, porém, não parece, apesar de não poder se candidatar, não teria o perfil de um vice. Então é difícil imaginar como vai ser essa costura de uma nova oposição. Mesmo em São Paulo, agora nas eleições municipais, a gente pode ver como há dificuldade nesse diálogo. O presidente Lula já tinha falado e demonstrado várias vezes que seu candidato de preferência era Boulos, que está concorrendo à prefeitura, mas que não teve o apoio do PT, que lançou um candidato próprio, Gilmar Tato. Mas quando as intrigas entre Lula e Ciro teriam começado? Em 2018, Lula era candidato do PT. Ele chegou a se inscrever na Justiça Eleitoral, mas foi impedido de concorrer por conta da condenação na Lava Jato pelo caso do triplex do Guarujá. Antes de barrarem a candidatura do Lula, os petistas se anteciparam e ofereceram para o Ciro Gomes a possibilidade de ser vice na chapa. Ou seja, assim que Lula fosse impedido, Ciro Gomes estaria na chapa. Para aumentar as intrigas, Ciro Gomes viajou para a Europa durante o segundo turno das eleições. Era esperado que, de certa forma, Ciro apoiasse a candidatura do petista. Desde então, o tom e as referências ao PT subiram, assim como as respostas do partido por meio do Lula. Feito por ele, completamente. Perdi o respeito pelo Lula. O Lula é um politiqueiro e boa parte do que nós estamos vivendo no Brasil, nós devemos a ele, a irresponsabilidade dele, a miudice dele, o assombroso apetite pelo poder a qualquer preço dele. Existiria o bolsonarismo boçal e corrupto se não fosse o lulopetismo boçal e corrupto, que produziu a maior crise econômica da história do Brasil. Não foi o Bolsonaro. O Ciro acha que o PT deveria ficar sentado e dizer, vai todo mundo com o Ciro, vai todo mundo com o Ciro? Mas que brincadeira que é essa? Ele que aprenda a entender que democracia é você conviver, sabe, na diversidade com as pessoas. Você tem que conversar com os contrários. Qual